Quarta-feira, 7 de agosto de 2024, 8 da manhã, hora de você se atualizar com as notícias do Jornal Gente. Vamos começar falando sobre a economia. O presidente do Senado deu um recado para o governo ontem. Disse que o Senado Federal não vai aumentar impostos. Na proposta que discute a desoneração da folha de pagamentos, assunto que está há muito tempo no Congresso Nacional. Nós já trouxemos esse histórico, contamos essa história viva da política brasileira, a partir do momento em que houve a prorrogação desse benefício para empresas. Lembrando sempre, aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, que essa política ela teve início no governo Dilma Rousseff, beneficiou a economia brasileira. As centrais sindicais são favoráveis, porque isso preserva o emprego e abre caminho para novas contratações. Afinal de contas, tributar aquele que emprega é uma das medidas menos inteligentes, para não usar outra palavra mais agressiva nesse sentido. E nós estamos numa roda desse assunto que fica girando sem solução. Na verdade, a solução já tinha sido dada, mas o governo não soube perder. Depois da prorrogação desse benefício, apresentou medida provisória, fez uma articulação política para tentar virar aquilo que já tinha sido decidido pelo próprio Congresso Nacional, quando derrubou o veto, e teve a derrubada do veto antes disso também, numa votação elástica, numa prova de que os representantes da população, eles tinham a plena consciência e a total importância da manutenção desse benefício. Lembrando sempre que isso não exclui pagamento de impostos das empresas, dos 17 setores que mais empregam da economia brasileira. O que nós temos é uma substituição na forma de se cobrar imposto. Se cobra, claro, menos imposto da forma como isso foi introduzido no governo Dilma Rousseff. Então não há que se falar em arrecadação perdida pelo governo se não se tem essa arrecadação há muitos anos. Essa arrecadação não existe. Mas o governo, preocupado com as contas e tentando achar algum pagador para esse rombo que nós temos na economia, para manter o equilíbrio das contas, o déficit primário, nós, é claro que estamos vendo uma insistência nesse assunto do governo. Um acordo foi feito e o Supremo Tribunal Federal chegou a ser acionado para entrar nesse assunto. O Supremo deu o prazo de agosto, depois prorrogou para setembro, e nós temos dia 11 de setembro prazo final para o fim dessa discussão. Toda essa lembrança aqui do que está acontecendo, para a gente chegar no que disse ontem o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Ele deu sinais de que não volta atrás da proposta que está sendo articulada pelo governo e pode, de alguma forma, trazer aumento de impostos, aumentando a alíquota da contribuição social sobre lucro líquido, a chamada CSSL. Essa contribuição, ela tem sido apontada pelo governo para compensar aquilo que o governo deixa de arrecadar se tivesse o fim, por exemplo, da desoneração da folha de pagamento. Rodrigo Pacheco está firme em seguir com as negociações que estão em curso. São pelo menos 10 pontos de alternativas que foram apresentados pelos senadores. Mas o governo tem dado de ombros e o Ministério da Fazenda insiste na contribuição social sobre o lucro líquido, a chamada CSLL. Essa contribuição que pode aumentar 1%, segundo o governo, mas que no Congresso Nacional nós temos uma porta fechada para essa discussão. Pelo menos foi o que sinalizou Rodrigo Pacheco ontem em entrevista coletiva, depois de encontro com integrantes do governo federal. Vamos acompanhar. A alternativa apresentada pelo governo federal, pelo Ministério da Fazenda, de aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, primeiro que ela se daria, se houvesse, somente a partir de 2025. Então é perfeitamente possível adotar as fontes de compensação que o Senado está apresentando e, se elas eventualmente forem insuficientes, aí sim se discutir algum incremento que envolva algo dessa natureza. Mas fora isso, descartar as alternativas, pelo menos 10 apresentadas pelo Senado Federal, e considerar apenas uma, que é o aumento de imposto, como a única alternativa, me parece que é a vontade de aumentar imposto e não de solucionar o problema. Então, nós vamos manter e continuar o diálogo. O que eu posso assegurar é o nosso compromisso de manter a desoneração, da reoneração ser confirmada a partir do acordo que foi celebrado entre os poderes, com os setores produtivos, com os municípios brasileiros, e que possamos virar essa página.
Tá certíssimo, presidente do Congresso Nacional. É isso aí. O Congresso Nacional não pode aceitar agora e ser derrotado mais uma vez, cedendo a essa pressão do governo por aumento de impostos. Não é hora de aumentar imposto de ninguém, ainda mais imposto relacionado ao emprego. Nós precisamos criar condições para a economia brasileira voltar a ser forte, voltar a girar. E para isso, não é preciso criar impostos. Não é preciso prejudicar aquele que já paga uma alta carga tributária. Por isso, reforçamos aqui a importância desse discurso e a forma como o parlamento está lidando com o assunto. Mesmo depois das derrotas do governo, o governo tentando enfiar a faca no pescoço dos senadores e dos deputados, nós tivemos a calma e tivemos a negociação que está em curso, como disse o presidente do Senado, com 10 medidas que de alguma forma vão trazer mais receita para o governo, mas sem o aumento de impostos, sem você colocar a conta no bolso do setor produtivo que já paga, como eu disse aqui, muitos impostos. Nós vamos agora para Brasília.